cheia de informações e viver a vida com essas informações, diagnosticando, julgando, avaliando a vida alheia, e esquecendo da maior e principal função da minha vida, que é resgatar a mim mesmo e restabelecer os elos dessa filiação com Deus, vivenciando e sentindo a beleza que é estar vivo, a beleza que é olhar para cada um de vocês, a beleza que é me irritar com vocês de vez em quando e lutar contra isso. Porque hoje é preciso se conscientizar da necessidade que temos de nos reconhecer como somos. Invejosos, enfim, toda aquela gama de virtudes, né, que nós temos. Então, enquanto nós não conseguirmos nos conscientizar ou reconhecer a verdade que existe em nós de uma forma mais profunda, nós vamos continuar reencarnando e reencarnando sem grandes resultados. Né? Então hoje eu me sinto como o filho pródigo. Me enquadrei nessa história porque talvez eu esteja lá com os porcos ainda, mas enfim, eu acho que cada um de nós vamos nos enquadrar com um desses personagens da história. Porque mesmo que a gente conheça essa história, o filho pródigo, sempre analisando ela com os olhos voltados para o filho pródigo que sai de casa, existe um segundo filho, que é o filho mais velho, né, que é o irmão do filho pródigo. E ele também tem uma participação muito interessante na história. Então eu vou pegar o Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra, e vou ler a história na íntegra para vocês poderem estar à parte. Talvez muitos conheçam, mas talvez alguns não conheçam a história ainda. E aí a gente vai se basear na história em si, tá bom? Então, em Lucas, no capítulo 15, versículo de 11 a 32, a historinha conta o seguinte. E disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas, que era o alimento dos porcos, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, disse, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos, trazei para fora a principal estola e vesti-o, dai um anel para sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música
e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Essa foi a história que Jesus Cristo contou naquele momento. Então, na pergunta 627 do Livro dos Espíritos, Jesus Cristo, melhor dizendo, os Espíritos afirmam que Jesus Cristo narrava essas histórias de acordo com a cultura do povo e das pessoas que estavam ao redor dele. Né? Quer dizer, então ele tinha que adaptar o fundo moral que ele queria passar, o ensinamento que ele queria passar para aquele povo. Então, hoje, nós vivendo no século XXI, né, com a cultura ocidental, analisar uma história como essa, sem adentrar na cultura da Palestina do século I, é muito difícil, é muito complicado para a gente. A gente vai acabar tendo conclusões equivocadas ou de acordo com a nossa cultura, com a nossa forma de ver. Por isso, nós vamos avaliar juntos, rapidamente, a história no contexto da Palestina do século I. Tudo bem? Não tem que estar tudo bem, porque é o que eu trouxe, gente. Não tem para onde correr. Tá bom? Então, vamos lá. A parábola do filho pródigo, ela é contada para um grupo de camponeses, numa pequena vila da Palestina. No máximo 20 famílias, mais ou menos. Então era um povo pequeno, uma sociedade patriarcal, em que o pai de cada família tinha uma importância muito grande e um respeito muito grande na comunidade. Então, eles viviam de uma forma gregária, né? Eles se ajudavam uns aos outros, porque viver isolado era um risco muito grande, porque possivelmente seriam saqueados ou mortos, toda a família. Então eles viviam juntos. Então eles dividiam o arado, dividiam o gado, um só cuidava do gado de todo mundo. Os filhos corriam soltos pelas ruas, quer dizer, as famílias cuidavam de todos ao mesmo tempo. Então era uma sociedade gregária, né? Em que o indivíduo pai era uma peça muito importante e respeitada, até os dias de hoje. Por exemplo, grandes executivos oriundos daquela região, antes de fechar grandes negócios, ele pega o seu avião, vai até a aldeia onde seu pai está vivo ainda, senta com seu pai e conversa sobre o negócio que ele está para fechar. Para a gente ver. Hoje, a gente aqui não. A gente, no máximo, pega o telefone, pai, fechei um negócio bom hoje, assim, assado, depois que já fez o negócio. Mas eles não, eles têm essa cultura do respeito à experiência do mais velho, né? Ao patriarca daquela família. Família, para eles, é uma coisa sagrada, muito importante. Só para a gente ter ideia de como foi o efeito daquela história para aquele grupo que estava ao redor dele, né? Então, seguindo no próximo slide, nós vamos ver o nosso querido filho mais jovem requisitando a sua parte da herança. Chegou, pai, olha, eu quero viver a vida. Eu não quero mais ficar aqui. Oi, Camila. Ótimo, chega mais aí. Esse filho, quando ele requisita a sua parte da herança, ele comete um erro gravíssimo. Primeiro,
Quando eu peço ao meu pai a minha parte da herança, eu quero que ele morra. Se ele não morreu ainda, eu quero antes, porque eu não aguento mais viver aquela realidade ali. Mais ou menos isso. Na cultura deles. Tá bom, gente? Porque eu, por exemplo, eu conversei com meu pai sobre divisões de bens e ele e a mamãe estão vivos ainda. Essa é a minha cultura, eu tenho a liberdade de conversar com eles sobre esse assunto sem desejá-los mortos. Porque eu sei o quão é difícil entre irmãos, porque não se trata apenas de irmãos, se trata de agregados também. Minha irmã é casada com um agregado, meu irmão casado com uma agregada, e tem os filhos, quer dizer, os interesses são outros, que não é mais o interesse daqueles indivíduos que cresceram juntos como irmãos. Então, o que foi? Quem é o agregado? Eu casei com uma agregada, quer dizer, então, não é? Então existe todo um conflito de ideias e interesses dentro de uma separação de bens depois que os nossos queridos genitores se partem, né? E deixam essa rebordosa na mão da gente para dividir, né? Enfim, muitos casos acontecem de uma forma pacífica, mas muitos casos se torna a separação de irmãos, né? O carinho entre irmãos se vão por interesse, enfim. Mas na cultura oriental, do Oriente Médio, eles têm um respeito muito grande por isso. Então, reivindicar sua parte da herança antes do pai morrer é uma agressão tremenda. Tanto é que, para aqueles aldeões, se fosse a público o desejo de receber a parte da herança, ele seria humilhado e apedrejado em praça pública, até a morte. Só pelo simples fato de ter requisitado sua parte da herança. Olha o crime que esse indivíduo cometeu. Olha a intensidade, o impacto que a história provocou naquele agrupamento que estava ao redor dele. Enfim, o pai carinhosamente pega a parte do filho, dá para ele, e ele, sabendo que a aldeia ficaria contra ele, rapidamente pega a parte dele, negocia, transforma o dinheiro e beijinho no ombro, né? E me vou para a vida. E ele realmente viaja para um outro lugar, uma outra região distante daquela, para aproveitar a vida, né, gente? E aí está o nosso fanfarrão. Comprou umas roupinhas novas, né? Um camelo novo, com freio ABS nas 4 patas, né? Cheio de namoradas, cheio de amigos, né? Porque quando você tem dinheiro, né? Você tem muitos amigos. Quando você não tem dinheiro, você tem verdadeiros amigos, né? Quando você tem muitos amigos, os verdadeiros amigos ficam tristes com você pela forma com que você vive a sua futilidade e se afastam. Mas se afastam não é porque não gostam de você, mas é porque respeitam a sua decisão de viver uma vida de acordo com aquela. Quem gosta da gente fala a verdade. E a gente não gosta de escutar a verdade, muitas vezes. Né? Se alguém disser para você assim, meu filho, não faça isso não. Procure investir seu dinheiro aqui. Vem cá, o dinheiro é meu. Se eu quiser comprar o meu jatinho, eu compro. Se eu quiser viajar todo mês para as Ilhas Gregas, eu viajo. Enfim, então a gente se irrita profundamente quando alguém nos toca na nossa liberdade de usar nosso dinheiro para o que a gente quiser. Não é assim que acontece? E aí o que acontece, nós começamos a ficar envoltos ou rodeados de relacionamentos superficiais, relacionamentos interessados no nosso dinheiro. Né? Muitas vezes acontece isso. Enfim, então, o que aconteceu? O nosso jovem, né, sorridente, feliz, gastou todo o seu dinheiro. E quando ele gastou todo o seu dinheiro, para piorar, porque é aquele ditado, né? Se a coisa hoje está ruim, pode piorar. Não pode? Mas também pode melhorar, né, gente? Esse é o ditado do pessimista. Né? Então, acabou o dinheiro dele, aí abateu-se uma grande seca na região. A seca matou a plantação, matou o gado. Ele não tinha terra para plantar, não tinha o que comer.
não tinha dinheiro para gastar, foi procurar trabalho. Né? O nosso fanfarrão foi procurar trabalho. E aí, naquela região, o trabalho era escasso, né? Até porque ele não tinha muitos dotes, né? Era um homem da terra, era um camponês. E o nosso jovem, ele vai arrumar um trabalho com um amigo para esperar só vocês lerem, tá? Já leram? Cuidar de porcos. Cuidar de porcos. Trabalhinho tranquilo. Chegava lá, tinha os porquinhos. Tem até um porquinho todo carinhoso com ele, viu? Tem que um trabalhinho bom, né? Não é? Os bichinhos todos juntinhos ali, né? Dando comidinha para os bichinhos. Né? Mas só que com um detalhe, a cultura do Oriente Médio diz o seguinte, que o porco é um animal imundo. Não se pode comer a carne do porco, porque você vai se contaminar com a imundície do animal. Então você imagina que dirá cuidar dos animais, cuidar do porco. Então era uma situação extremamente humilhante para esse indivíduo. Chegou ao fundo do poço. Mas como o poço não tem fundo, as coisas podem piorar um pouquinho mais. Ele com fome, o que ele fez? Comia as comidinhas, roubava, olha que sem vergonha, roubava a comidinha, dividia com os porcos a comidinha deles, né, que eram umas ervilhas doces que tem lá no Oriente Médio. Alfarroba, alguma coisa assim, eu não lembro o nome perfeitamente. E aí, tadinho, ele fica na situação difícil, né? Extremamente humilhado, comendo comida de porco, cuidando daquele bicho imundo que era a cultura. Então ele virou a escória da sociedade. Olha a situação do indivíduo. Ele foi caindo e chegou a essa condição aí. Eu chamo isso de porcoterapia. Né? Ele começou a fazer uma catarse pessoal da sua história pregressa, de como ele utilizou o dinheiro que recebeu da herança, enfim, os amigos que estavam ao redor dele que não estavam mais junto com ele, as namoradas, enfim, toda aquela vida superficial que ele optou por ter com o dinheiro que nem era dele, recebeu de herança, chegou a essa condição triste e lamentável, né? Só que aí começa a recuperação espiritual desse indivíduo. E naquela situação difícil ele pensa assim, né? Olha ele pensando ali, tristinho, né? Aí ele começa a lembrar de quem? Dos empregados da casa do pai dele. Rapaz, mas eu aqui comendo comida de porco, cuidando de porco, e os empregados da casa do meu pai têm pão, têm roupa, têm abrigo, vivem de boa lá, tranquilinhos, e eu aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele pensando consigo mesmo, né? Levantar-me-ei e lhe direi, tudo no futuro, né? Ele já está pensando em retornar para a casa do pai dele. E eu falei, eu vou dizer para ele o seguinte, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas pelo menos eu quero ser o seu trabalhador. Pelo menos levar uma vida digna. Só que ele tinha 3 problemas para serem resolvidos. Quais eram eles? Primeiro, com o pai. Ele ofendeu o pai de uma forma absurda, segundo as tradições da Palestina do século I. O segundo problema era com a aldeia, porque ele se tornou um proscrito daquele grupamento. Se ele retornasse, ele seria humilhado e apedrejado em praça pública. E terceiro, ele tinha um problema para resolver com o irmão mais velho. Porque quando ele decidiu sair de casa, ele rompeu com o irmão mais velho. Falou assim, não, eu não quero ficar aqui, o pai vai morrer, você vai ser o patriarca, eu não quero estar sob a sua custódia. Eu prefiro viver a minha própria vida. Então ele rompeu com o irmão. Então ele tinha 3 problemas, ele não quis nem saber, ele não planejou absolutamente nada. Ele falou, vou voltar e seja o que Deus quiser.
na cabecinha dele, no meio dos porcos lá, na porcoterapia dele, ele pensou assim, eu vou voltar, porque lá pelo menos eu tenho comida, tem um espaço para ficar, né? E aí o que ele faz? Ele retorna, né? Tá aqui, não, isso aí já, aqui, né? E ele retorna. E conforme ele vai retornando, ainda distante da aldeia, o pai dele o avista de longe. Os anciãos, os patriarcas daquela região, eles não correm. Eles caminham de uma forma majestosa. Com seu cajadinho, imagina, sem aquele vestidão comprido, né? E vai caminhando. E aí alguém chega perto dele, ele dá um conselho, dá outro conselho. Essa é a atitude normal do patriarca daquela região. Se por um acaso vocês forem lá na Palestina e ver um ancião correndo, corre junto. Porque o troço está feio. Aconteceu alguma coisa muito grave. Porque para ele sair correndo, houve uma disparada de boi, entendeu? Tem um cara maluco atirando em todo mundo, bomba. Quer dizer, o cara está no desespero, mas normalmente eles caminham. Então, quando esse pai olha o filho distante e corre na direção do filho, como a aldeia era uma aldeia pequena, todo mundo parou. O que está acontecendo? Por que o fulano de tal está correndo? E todo mundo ficou apreensivo e foi ver a direção para onde ele estava correndo. Então, quando ele correu, chegou no filho, ele abraçou o filho, não deu tempo nem do menino falar. Ele abraçou o filho e beijou repetidas vezes. O que significa isso? No Oriente Médio, quando existe uma peleja entre duas partes, o intermediador, né, ele acaba fazendo a reconciliação entre as partes. Quando há reconciliação, o símbolo da reconciliação é o quê? Um beijo no rosto. Então, antes do filho falar qualquer coisa, ele diz para o filho sem palavras, eu te perdoo. O pai foi humilhado na sua autoridade patriarcal, dissipou seus bens, o menino foi. Quem de nós aqui daria, sem nenhuma explicação, um beijo no rosto do filho, que estava regressando, depois de tudo que ele fez? Quem de nós aqui faria isso? E quando ele correu e a aldeia olhou e ele abraçou o filho, é como se estivesse protegendo o filho daquele agrupamento que ia apedrejá-lo e matá-lo em praça pública a pedradas. E quando ele beija o filho no rosto e diz assim, eu perdoo meu filho. Ninguém de vocês tem o direito de julgá-lo, porque ele agrediu a mim, não a mais ninguém. E eu perdoo meu filho. E antes mesmo dele falar qualquer coisa, ele diz, vá e mate um novilho cevado, traga roupas, um anel e sandálias para ele. Porque esta era a vestimenta daqueles membros da família. Então ele não queria que o filho fosse um empregado, ele queria que o filho fosse o filho. Ele não abriu mão de chamá-lo de filho e dar a ele tudo o que ele precisava para ser reconhecido como seu próprio filho. E matar um boi numa cidadezinha pequena significa convidar todos para uma grande festa. Porque não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha embaladinha, né? Um isoporzinho, gelo, não tinha nada disso. Então matou um boi, tem que comer, porque vai jogar a carne fora. Matou aquele boi, significava o quê? Galera, vamos comer o boi para festejar o retorno do meu filho. Olha que coisa linda. Jesus Cristo fazia muito isso. Às vezes, um olhar diz tanta coisa. No meio de uma multidão, do alvoroço, um olhar resgata uma vida. Diz para ele assim, vem aqui, eu vou te proteger. Num olhar. Às vezes a gente esbraveja, fala, grita e não diz absolutamente nada. Mas com um olhar,
Imagina o Cristo no meio daquela multidão, né? Maria não está aqui não. Da prostituta, ela não gosta dessa história. Maria é uma amiga nossa. E cadê o prostituto? Ela pergunta logo, cadê o cara que prostituiu? Né? Mas naquela multidão, né, aquela mulher que ia ser apedrejada no meio daquele grupo, Jesus Cristo não tinha voz para dizer absolutamente nada, ele apenas olhou para ela. E quando ele olhou para ela e olhou para aquele agrupamento, ele disse o que queria dizer. E assim são as mães com os filhos, são os pais com os filhos, são os grandes amantes que se comunicam através do olhar, né, porque existe aquela ligação, aquela conexão entre duas almas que se comunicam através, nem mesmo às vezes do olhar, mas pelo pensamento às vezes. A gente traduz o que o outro vai dizer, ele nem precisou dizer nada. Não é assim? Estou mentindo? E pelo ódio também, viu? Pelo ódio também, impressionante. Quando a gente odeia alguém junto, mesmo, parece que a gente lê o pensamento do outro, que nos odeia. E a gente odeia. É uma sintonia também. Mas esse pai, ele cala na boca do indivíduo o pedido de desculpa através da sua atitude de correr, abraçar e beijar, preparar o novilho, a festa, convidar os aldeões indiretamente e dizer, eu perdoo meu filho. Certo? Mas tinha um terceiro problema, quer dizer, aí ele matou o problema com o pai, resolveu com a aldeia, mas tinha um irmão mais velho. Você sabe quem faz a intermediação entre pai e filho quando há um desentendimento? Segundo a cultura da Palestina, o irmão mais velho. E quando o irmão mais novo decidiu sair de casa com a sua parte da herança, sabe o que o irmão mais velho fez? Nada. Por que ele não fez nada? Hã? Porque ele estava vendo vantagem naquilo. Se o irmão fosse embora, 2/3 da herança era dele, quando o pai morresse. O irmão ficaria com, se permanecesse, ficaria half and half. Não é isso? Mas como o irmão levou 2/3 da herança, ele ficaria o quê? Levou 1/3 da herança e ficaria com 2/3. Ele quietinho ficou. Deixa, ele quer ir embora, vai. Irmão mais novo é um saco, né, gente? Nossa Senhora. Pergunta tudo, quer saber de tudo, quer ajuda para tudo. Não é? Eu sou o irmão mais velho lá de casa, tenho 2 meninas, olha. Alguém tem irmão mais novo aqui? Tem? Como é que é essa situação lá? É horrível, né? É um dilema. Mas o irmão mais velho também castiga, né? Eu descontava nos meus irmãos mais novos bonitinho, viu? Apanhei de 2 e bati nenhum, tá vendo? Pode. Vingança. Então. Aí, conclusão. O irmão mais velho, ao chegar... O irmão mais velho veio chegando do campo, estava trabalhando, né? Viu aquele tumulto todo. Se informou logo com o empregado da situação. Ó, seu irmão voltou aí, chegou todo belo e formoso. Agora, abraçar filho fedendo, só pai mesmo, né, gente? Porque que se devia estar podre, né? No meio dos fogos, não devia tomar banho nem há um tempo já. Chegou correndo lá no aldeia, o cara vem, abraça e beija. Enfim, muito amor, né, gente? Nossa Senhora. Mas o irmão mais velho chegou do campo, né? Estava trabalhando lá, chegou, viu aquela movimentação, se informou. Ah, seu irmão chegou aí. Gastou o dinheiro todo lá né? na vida, né? E voltou belo e formoso. Aí seu pai sabe o que fez? Fofoqueiro, né? Matou um novilho gordo aí, deu festa para todo mundo. E não precisou nem pedir desculpa, não. Foi lá, deu os beijos logo no seu irmão e desculpou. Você vê? A pessoa envenenou o sujeito. Mentira, já vinha envenenado, né? E aí, o irmão mais velho, que nem a ele se referiu como pai, já foi dizendo desrespeitosamente, porque
É um desrespeito você não se referir ao seu pai como pai. Pai. Isso, pai. Aquilo. Não, você, não é como hoje em dia a gente faz com nossos pais, né? Ô coroa, chega aí. Alguém já foi chamado de coroa aqui? Não é? Um desrespeito total. Mas não é desrespeito, é uma forma carinhosa, carinhosamente desrespeitosa de tratar a gente, né? Ô velho, chega aí, ô velho. Você tá velho, é outra geração, quer dizer, a gente trata a gente assim, né? Mas lá não tinha essa história. Tinha que tratar o pai como pai. Até os dias de hoje é assim. E aí ele fala assim, eu trabalhei todos esses anos aqui, arduamente na nossa fazenda, e nem um cabrito você me deu para me comer com meus amigos. Olha que viagem. Ele dá uma decisão no pai, mas o pai fala assim, mas meu filho, seu filho voltou, está aqui conosco. A gente percebe nitidamente que esse irmão mais velho, na verdade, não queria estar lá. Ele só era frouxo. Ele não teve a coragem que o irmão mais novo teve de pegar a sua parte e vazar de casa. Então ele ficou por ali na covardia, tentando se beneficiar da situação. Quando o irmão mais velho, mais novo, voltou, o pai, desejoso de restabelecer os elos familiares, e ele preocupado com o cabrito, que não comeu com os amigos. Então você vê a diferença de raciocínio entre essas duas criaturas. Não é? E aí, no final da história, o pai dá uma grande lição ao filho. Né? Ele diz assim, filho, tudo que é meu é seu. Tudo que isso aqui é meu é seu. Mas era justo alegrarmos-nos com o retorno do teu irmão, pois ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. Né? E ele diz isso para o irmão mais velho. E essa história, para que a gente possa entender bem ela, aconteceu no momento seguinte. Ele estava sentado, comendo com publicanos e pecadores. E se aproxima os fariseus e os escribas, que eram os doutores da lei, eram os religiosos da época. E recriminam a ele porque era um mestre, estava comendo com pecadores e publicanos. Então a gente percebe que a história, ele começou a contar a história dizendo o seguinte, o filho pródigo são os publicanos e os pecadores que retornaram a mim. E o irmão mais velho são os fariseus e os escribas, que vivem uma pretensa religiosidade, mas na verdade usufruem dela como sugadores daquela situação, numa relação de barganha, de troca com Deus constantemente. A grande pergunta é, se um companheiro nosso daqui, que há 2 anos atrás saiu daqui aborrecido, fez uma confusão danada, foi embora, e voltasse hoje, nos dias de hoje, pedindo para se restabelecer as relações, quantos de nós aqui agiríamos como o filho mais velho? Dizendo, agora você vem para cá esmolar a nossa atenção quando você fez isso. Mentira? Quantos de nós teria a atitude do irmão mais velho? Numa pretensa religiosidade, achando que é dono de Deus, que é um Deus exclusivista, um Deus que atende às suas necessidades e não às necessidades da coletividade. É isso? Então, fazendo uma reflexão mais aprofundada dessa questão, a gente vai observar que o filho pródigo, ele se afastou do pai. Ele resolveu viver longe do pai. E viver perto do pai é viver sob a égide de uma lei que se chama a lei do amor. A lei do amor rege a felicidade daqueles que a entendem. A diferenciação entre servo e filho é exatamente essa. O filho vive a contextualidade divina. Ele faz parte daquela estrutura. Ele vivencia o amor, porque o amor é a lei que rege a divindade, o nosso Pai.
E o filho pródigo resolveu viver a lei do eu. A lei do eu. Que se constitui em dois sentimentos básicos, falado na doutrina espírita e em todas as culturas religiosas do mundo, que é o sentimento do orgulho e do egoísmo. Não é verdade? O orgulho diz assim: eu sou melhor do que todos vocês. Vocês não entenderam isso, então eu vou mostrar. Quer que eu desenhe? Eu sou melhor do que vocês. E tem pessoas que vivem essa realidade. Humilha o próximo, rebaixa o próximo para fazer brilhar a sua obscura luminosidade. Ele precisa disso. Diminuir o outro para fazer brilhar a sua própria luz. Isso é o reino do eu. E do egoísmo não vai tão longe assim. Primeiro eu. Segundo os meus, o resto que se dane. Não é assim? Eu preciso sempre ganhar, mesmo que você perca. Na lei do amor, eu preciso ganhar, mas quero que você ganhe também. Porque tem para todo mundo. Mas na lei do eu preciso ganhar, mesmo que você tenha que perder. Eu preciso ser feliz, mesmo que você se dane. Mas eu preciso ser feliz. No reino do eu preciso ser feliz. Você que se dane. Não me importa se você vai ser feliz ou não. O importante é que eu quero ser feliz. Essa foi a lei que o filho pródigo estabeleceu para a sua própria vida naquele momento. Não é assim? Ou não é assim? O que vocês acham? Quantos de nós aqui estamos vivendo nesse momento a lei do eu? Quantos de nós aqui? Ah, porque o meu filho. Ah, porque a minha mulher. Ah, porque o meu marido. Ah, porque a minha mãe. Ah, porque o meu trabalho. Ah, a minha casa religiosa. Ah, porque o meu amigo. Tudo eu, tudo meu. E ao lado da nossa casa, se está tudo bem aqui na minha casa, tem comida, eu estou trabalhando todos os dias, estou pagando as minhas contas mensais, que se dane que do meu lado tem uma família que está passando fome. Eu nem vejo isso. Eu nem percebo isso. De repente alguém fala: você sabia que tem uma família do seu lado que está passando... Foi despejada ontem? Jura? Rapaz, é mesmo. Não me importa. Não me importa. O que me importa é o que eu preciso para ser feliz. Isso é o que me importa. É triste isso. Não estou falando de A, B ou C, não. Estou falando de todos nós. Nós, seres humanos, vivemos ainda a lei do eu. A gente não abre mão daquilo que a gente acha que vai nos fazer feliz. A gente não abre mão. Alguns até abrem mão, mas muitos de nós não abrem mão. E não estou falando de A, B ou C, estou falando de mim também. Quantas vezes eu luto pelos meus interesses, sem perceber que ao meu lado tem interesses iguais e que poderia também ser atendidos com um leve esforço meu em direção a essa criatura. Mas porque o meu condicionamento de vida está recluso às minhas necessidades apenas. E o filho pródigo viveu essa lei do eu plenamente, porque ele não se importou com a tristeza do pai, não se importou com o irmão mais velho, não se importou com as tradições judaicas, não se importou com absolutamente nada. Ele queria exatamente viver o eu. Eu quero o meu dinheiro, eu quero curtir a vida,
Eu quero sair das regras dessa família que aqui pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu quero ter liberdade de fazer o que quiser da minha vida. Foi isso que ele falou. E aí aquele indivíduo, filho pródigo, usufruiu do eu, até que ele caiu em si. A palavra diz isso, caiu em si. Ele percebeu que ele destruiu todos os elos que o ligavam a seu pai, a paternidade daquele homem que o gerou, que na história é um santo homem. E naquela situação, na porcoterapia que ele vivenciou, que nós vivenciamos diariamente, muitas porcoterapias diárias, nas nossas doenças, nas nossas depressões, nas nossas perdas. E a gente pensa assim, por que eu estou sofrendo? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Porque eu ainda continuo vivendo a lei do eu. Enquanto eu não perceber que a vida não está me impondo dor, que Deus não está me punindo, eu vou começar a entender que tudo aquilo que me faz sofrer e refletir, as minhas porcoterapias diárias, estão me remetendo à reconstrução desse elo que me liga a quem me criou, que é Deus. Simplesmente isso. E assim fez o filho pródigo. Naquela situação precária que ele se vivia, porque só começou a pensar no pai depois que estava no fundo do poço. Me ajuda aí, gente. Uma palavra bonita. Né? Estava no fundo do poço. O Luiz me olhou, filho. Ele pensou no pai. Lá tem, os caras comem, os caras se vestem. Pô, eu estou aqui, né? Filho do homem, estou aqui. É porque se ele não tivesse perdido, será que ele pensaria? Será que, estando lá, ele não vai voltar a querer sair de novo? Exato, tinha que passar por isso. Exatamente. Então a gente fala assim, então o filho pródigo voltou e agora ele está no céu. Não. Ele se religou ao coração do pai, porque o pai sempre perdoa. O pai nunca se magoa. O pai, minha hora está esgotada? Sério, Patrícia? Quanto tempo tem ainda? 5 minutos. Está todo mundo me olhando de cara feia do fundo. Estou preocupado já. Está o Luiz, está a Patrícia, a Nara, tudo me olhando assim. A gente vai perdendo tempo. Vai embora aqui. Né? Então eu vou falar do outro filho, né? Senão enrolar ele. Entendeu? Então o filho mais velho, ele aqui representa a atitude farisaica. Qual é a atitude farisaica? É aquela que nos fala sobre uma vida aparentemente religiosa. Uma vida aparentemente cumpridora das leis de Deus. Aparentemente um monte de porcaria que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu continuo o mesmo orgulhoso e egoísta de sempre. Vestido num manto sagrado, iluminado por falsas luzes, encoberto pela minha falsa vaidade, me sentindo melhor, igualzinho ao filho pródigo. O irmão mais velho não era diferente do outro, era a mesma coisa. Só que pior, covarde, porque se escondia atrás das saias do pai para esconder a sua mediocridade. É como muitos de nós se esconde atrás das barras da saia de Deus para poder enganar aquelas pessoas de uma fé necessitada, com o coração cheio de dor, cheio de sofrimento, buscando consolo e alívio, e a gente acaba barganhando com isso. Isso é uma loucura, gente. E como tem por aí os irmãos mais velhos, que não deixam de ser o velho orgulhoso e egoísta de sempre. Como tem por aí. É preciso, em definitivo, nós regressarmos à casa do Pai e não olhar a dor do nosso cotidiano com olhos de sofrimento e angústia. Olhar a nossa porcoterapia diária, as nossas dores constantes, como um chamamento de Deus, porque tratar dos porcos como filho pródigo, para ele foi muito importante.
E para nós, as nossas dores também é muito importante, porque só elas vão nos requisitar de novo para reconstruir os elos para a paternidade, porque nós somos herdeiros de Deus. E sabe qual é a herança que nós temos em mãos? É a infinito. Porque Deus é dono, é o patriarca mais rico do mundo, do universo. Nós somos herdeiros do universo. Qual é a minha parte do universo que é infinito? É o infinito. Para que eu estou preocupado com a minha herança? Mas eu preciso sim preocupar com a minha felicidade. E a felicidade só é real quando realmente eu viver a lei do amor, que é aquela que diz, eu quero ser feliz, mas eu quero que todos vocês sejam felizes também. Tá bom? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe.